Bom, o pessoal está entrando aqui. Eu vou só fazer uma introdução assim, Edécio. Eu já te apresento e a gente já starta aí. Tudo bem? Tranquilo, fique à vontade. Maravilha. Bom, pessoal, nós estamos aí então já com 25 participantes na nossa aula. Essa nossa proposta aqui, juntamente com o professor Décio, na realidade, como já foi informado para vocês, não vem para substituir as nossas aulas, né? O nosso intuito, o nosso projeto é manter as nossas aulas, o nosso curso 100% presencial, como foi ofertado no início. Nós suspendemos as aulas aí de abril, final de março e abril, em função do Covid, né? E agora nós estamos aguardando para ver qual que vão ser os desdobramentos futuros a respeito das aulas. Mas nós vamos mantendo vocês informados sobre qualquer nova dinâmica aí, tanto na nossa cidade quanto no estado. E aí eu propus ao professor Dr. Décio, que é meu amigo, né, presidente da Anacrim Paraná, se ele tinha um tempo para fazer uma fala para vocês sobre o tema que eu acabei escolhendo, né, sobre a recomendação 62 do CNJ. Ele se prontificou de imediato, então eu já inicio agradecendo a ele a disponibilidade para falar um pouco para vocês sobre isso. Ele que é nosso professor do corpo docente, ele é mestre pela UEMP, mestre pela USP, doutor pela UEMP também, em Direito, e uma sumidade aí no Paraná que trata de temas de direito penal como ninguém, vários livros escritos, e está lançando mais um ou dois agora, né, Décio? Por esses Dois. dias, 2 livros agora, depois eu vou passar para vocês aí também. Ou quem quiser me procurar, eu já passo as obras para comprar. Ele, se quiser também, tá disponível o merchan aí, pode ficar à vontade. Mas aí a nossa ideia inicial, então, não é substituir as nossas aulas presenciais. É claro que nós precisamos ver como que tudo isso vai se desdobrar, né? O Décio também com as aulas dele em Curitiba, todo mundo em stand-by, aguardando para ver o que vai acontecer. Mas a ideia é, assim que possível, nós voltarmos com as nossas aulas presenciais. Aí, obviamente, que nós vamos ter que, às vezes, ter aulas semanais e não quinzenais, como era o nosso projeto inicial. Mas a ideia é manter o curso 100% presencial. Tudo bem? Dito isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós estamos aí com 29 participantes. Nossa turma tem 50 alunos, mas até quando nós abrimos a proposição das datas, o pessoal já falou que não ia conseguir participar todo mundo, mas eu estou gravando aqui, pelo menos eu acredito que esteja gravando, tá? Porque eu estou aqui pelo iPad, meu computador resolveu me abandonar nesse momento. Mas está gravando e depois nós vamos disponibilizar. O professor Décio autorizou que eu disponibilizasse para vocês. Então, quem não conseguiu acompanhar, depois eu mando o link para que possa assistir. E, de antemão, agradecer mais uma vez ao professor Décio pela disponibilidade. Dizer que, assim que as nossas aulas presenciais retornarem, vai ser um prazer acompanhá-la aqui mais uma vez, na cidade de Londrina. E o tema é seu. Fique à vontade, professor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal que está com o vídeo, faz um joinha aí, por favor. Obrigado. Então, queria agradecer ao Rômulo. Na verdade, o professor Rômulo tem sido um querido amigo que veio somar conosco na Associação Nacional do Cacete Criminal, no Conselho do Paraná, na Anacrim. A gente acabou estreitando laços pelas atividades da Anacrim, mas também pelo convite que ele já tinha me feito para integrar o corpo docente da pós e DCC. Que Londrina não é muito meu roteiro de atividades acadêmicas. A gente tem alguns casos do escritório aí, mas especificamente da academia mesmo, acho que eu fui poucas vezes, acho que fui 3 vezes somente a Londrina, não foram muitas. Então aí estava até aguardando, ansioso para poder passear pela cidade e tudo mais. Mas queria, na verdade, deixar bem claro para vocês que a ideia nossa hoje é muito mais um bate-papo, não necessariamente uma aula ou uma palestra, por uma razão simples.
eu não sei, e aqui acho que a gente poderia dividir a minha fala para vocês, talvez em 3 ou 4 pontos que seriam importantes. O primeiro seria um ponto introito do porquê talvez nós falarmos em um direito penal sobre pandemia, né, ou sobre epidemia, sobre saúde pública. Esse seria um dos pontos que eu gostaria de conversar com vocês aí por 30, 40 minutos, eu não sei. Fique à vontade, Rômulo, para me interromper a hora que achar que está bom o tempo de fala, tá? O segundo ponto que eu pensei em conversar com vocês justamente qual seria, então, a necessidade de sabe, primeiro, ao falar do direito penal de pandemia, o que se espera com uma tutela desta área pandêmica? O segundo seria justamente quais os tipos penais que nós temos para discutir o assunto, em especial, vou trabalhar somente com o 268, talvez com o 267, dependendo do quanto estiver rendendo a conversa. E, por fim, a gente poderia refletir um pouco sobre o que a resolução em si, para que ela vem, e qual a proposta de se ter não é uma resolução, uma recomendação, né, do CNJ sobre a temática. Então, para isso, eu vou tentar passar com vocês sobre esses passos que eu fiz menção agora, até porque eu acho que não existe um caminho muito seguro para a gente poder trabalhar com essa temática. Primeiro ponto, então, um chamado direito penal de epidemia, ou um direito penal de pandemia e tudo mais. Vocês fiquem à vontade, se forem surgindo dúvidas, vocês podem ir lançando aqui no campinho do bate-papo mesmo, que eu vou respondendo, tá, gente? Não é um monólogo, é uma conversa, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Mas acho que antes da gente entrar na reflexão penal, há um ponto prévio sobre o tema. Esse ponto prévio sobre o tema faz com que nós resgatemos a lógica do pensamento, a lógica de construção de muitas coisas. Particularmente, eu tenho uma preocupação teórica sempre muito grande, que tudo aquilo que a gente escreve, a gente consiga também ter um campo de repercussão e aplicação prática. Ou então fazer um caminho inverso, que nós tenhamos, porque em regra nós aprendemos na graduação, a gente aprende na pós-graduação, a gente aprende, toda a pesquisa que a gente faz, a gente, por regra no direito, nós temos como estruturação aprender a fazer silogismo. Ou seja, você parte de uma ideia inicial, você apresenta uma alocação de encaixe sobre isso e você faz uma conclusão, né? Ou uma tese, uma antítese e uma síntese, né? São essas normalmente as alocações que nós conseguimos sempre refletir. E quando a gente vai falar sobre um tema tão, eu não vou dizer assim, espinhoso do ponto de vista dogmático, mas é um tema espinhoso do ponto de vista político-criminal e até mesmo de fundamentos teóricos do qual é o papel que nós esperamos de uma atuação estatal diante do assunto. Isso eu falo para vocês porque eu tenho algumas premissas teóricas que eu sempre gosto de deixar claro antes de eu tratar de qualquer palestra que eu faço, aula. E uma delas eu acho importante a gente deixar claro para vocês é que eu gosto muito de trabalhar com as imersões que a linguagem traz para dentro do campo da dogmática. Por que isso? Eu realmente, aí, ao longo de todas as pesquisas, mais de 10 anos, entre mestrados, doutorado e enfim, cheguei à conclusão de que o direito não consegue ser nada além de uma construção de jogos linguísticos. Por que isso aqui é importante a gente refletir e onde que isso entra na temática? Porque toda vez que a gente vai trabalhar com o direito, muitas e principalmente com o campo penal, a estruturação de pensamento dessa falsa ciência que nós arrogantemente chamamos de ciência, né? Porque nós juristas somos muito arrogantes quando falamos. O que eu quero dizer assim, nós não estou dizendo eu, professor Décio, eu digo nós, operadores do direito, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas quando eu digo isso é porque nós temos uma falsa sensibilidade quanto à temática, a ponto de sermos arrogantes para acharmos que somos juristas, né? Eu vou dar um exemplo meio idiota, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas aqui, ó, vamos pegar conseguem ver aqui eu tenho 500 elásticos de cabelo jogado aqui pelo escritório, né? Conseguem ver esse elástico de cabelo aqui, né? Tá, então vamos lá. Sim. Observem o que eu quero dizer, vocês vão entender perfeitamente. Se eu soltar esse elástico,
Quem aqui duvida que ele vai cair? Entende como é uma questão meio idiota a pergunta? Veja, é óbvio que se eu soltá-lo, ele vai cair. Veja, e se eu fizer de volta, ele vai cair de volta. E assim vai. Eternamente ele vai cair. Por uma razão simples. Quando nós trabalhamos com o campo das chamadas verdadeiras ciências, nós temos regras que são imutáveis. Como, por exemplo, uma lei da física que nós aprendemos lá nas aulas de física do ensino médio ou do ensino fundamental sobre a questão da gravidade. Né? Ou seja, por mais que você... Veja, você pode até falar assim, eu não acredito na gravidade. Beleza, a gravidade vai continuar existindo. Entende o que eu quero dizer? Nessa abordagem, as áreas não jurídicas, a biologia, a matemática, as áreas de pensamento mais vinculadas ao campo naturalístico e campo matemático, elas são verdadeiras ciências, coisa que o direito não é. E por que isso aqui é uma fala fundamental para a gente entender e vir falar sobre o tema que envolve a pandemia agora? Por uma razão muito simples. Se o direito é construído tão somente por jogos de palavras, por jogos de linguagem, eu poderia, por exemplo, jogar para vocês o seguinte. Veja que interessante. Toda morte é criminosa? O que vocês acham? Será que, se eu falasse assim, ó, Rômulo mata Décio, é crime? Balança em cabeça. A priori, sim, né? A priori, sim. Veja, que esse a priori, sim, nos identifica, então, como se nós tivéssemos possibilidade de construções de certezas por intermédio do direito. Só que toda vez que a gente fala propriamente essas coisas, vocês vão ver, e eu vou dar alguns exemplos iniciais para a gente poder entrar na temática da aula, para vocês entenderem o que vai ser a conclusão, quando eu for concluir a fala. Mas veja que se eu falo assim que, a priori, isso poderia ser uma morte, então, e essa morte ser criminosa, então eu poderia perguntar assim para vocês, será que a morte, para o direito, é algo, então, construído tal qual para as ciências naturais ou matemáticas? Veja, porque se a gente fala assim, Rômulo mata Décio, tá? Dá lá 50 disparos, 10 facadas, envenena, estrangula, toca o horror com a pessoa. Veja que vocês, então, vão ter essa reflexão sobre essa importância do assunto, inclusive o meio operacional da execução pode ser configurado para nós como uma qualificadora ou não, uma agravante, ou até mesmo um atenuante, pegar o parágrafo primeiro. Mas aí vocês vão concordar comigo, porque essa é a base primordial do estruturamento do pensamento do causal naturalismo lá a partir da segunda metade do século XIX, com a escola de política criminal alemã, do Franz von Liszt. E como alguns autores gostam, como, por exemplo, o César Roberto Bittencourt gosta de falar, uma moderna escola alemã, que seria a escola eclética, a primeira escola eclética pós-positivismo e terceira escola italiana. Mas, enfim, quando a gente vai começar a pensar nessa temática, veja que curioso. Então, afirmaríamos, então, que para que se tenha uma conduta criminosa, ter-se-ia também essa mesma exigibilidade naturalística. Se o elástico de cabelo cai, porque há uma regra naturalística sobre isso, chamada gravidade. Se o camarada morre, porque a parte biológica do corpo dele parou de funcionar e assim sucessivamente. No entanto, nós temos construções jurídicas que comprovam que isso é uma falácia para o direito. E um exemplo muito claro para vocês seria a própria noção de morte. Vejam, podemos afirmar que a pessoa morre se não tiver lá, então, um batimento cardíaco, etc. Mas a própria noção de morte, como sendo algo que deveria ser, então, do campo dessa expressão naturalística, ela não consegue acompanhar essa linha de raciocínio por uma razão muito simples. Nós, penalistas, normalmente temos refúgio, né, refutações com o campo civilista. Mas se nós jogarmos, por exemplo, lá no campo do direito civil, a gente vai observar que os civilistas têm lá no artigo 10, salvo engano, do Código Civil, um negócio chamado morte presumida. O camarada sumiu lá por 10 anos, a família precisa abrir inventário porque há questão patrimonial muito importante, precisam vender um imóvel, precisam tocar uma empresa, precisam fazer algumas modificações, e isso incide automaticamente no que eles vão chamar, então, de uma morte presumida. Porra, e de repente fazem todo o processo de declaração de que o cara está morto, passa-se lá o período todo, o cara estava reconhecido como morto, e de repente o sujeito aparece vivo, cara. Até a mulher, a esposa dele muda o estado civil de casada para viúva, abre-se o inventário, fecha o inventário, paga-se TBI, paga-se ITCMD, pô, faz todo o jurídico perfeito, mas o cara está vivo.
E ainda assim nós vamos tranquilamente reconstruir o fato vinculados a esse jogo linguístico todo. As normas jurídico-penais são assim. Uma norma jurídico-penal nada mais é do que uma construção linguística. Essa frase não é minha. Essa frase do professor Tomás Salvador Vives Anton. Então, essas construções normativas que nós temos não passam de meros jogos linguísticos. Bom, mas o que isso tem a ver conosco no atual quadro de direito penal de pandemia ou de construção a partir do tema que o Rômulo me pediu para trabalhar com vocês? Uma questão muito simples. Nós, neste momento, e é importante que vocês terem bem claros, que nenhum discurso também é um discurso neutro, né? Neutro, cara, só shampoo de bebê e algum tipo de detergente. O resto, o cara sempre fala de um determinado local de fala, né? Mas quando a gente trabalha com essa abordagem, além disso, é importante a gente ter em mente, parece que tá bom aí esse macarrão da colega aí, né? E nessa abordagem, como eu dizer para vocês, então, se reconhecendo que o direito, por ser linguagem, Pessoal, travou para mais alguém aí? Travou? Tá, deixa eu falar com o Décio aqui. Só um minutinho. Ô Décio, tudo bem? Deu uma travada aqui. Vê se você consegue organizar aí. Travou para todo mundo? Débora, Nayane. Tá travado? Tá. Deixa eu ver. Décio? Espera só um pouquinho. Tá travado. Pessoal, tá todo mundo aqui te vendo travado aí. Vamos ver se voltou. Essa nossa internet de vez em quando sabota, gente. Não tô te ouvindo ainda não. Tá cortando. Então, deixa eu sair e entrar de volta. Tá, beleza. Parece que agora voltou. Deixa eu ver. Não, tá travado ainda. Vocês me ouvem, né? Ou vocês estão ouvindo? Tá. Beleza. Voltou? Tá me ouvindo? Melhor agora não? Tô ouvindo agora, isso. Manda ver. Tá, beleza? O pessoal tá ouvindo? Tá me vendo bem também? Deixa eu ver. Débora, tá ouvindo? Patrícia? Cibele? Nayane, vamos ver. Tá. O pessoal tá ouvindo. Desce, manda ver. Eu comento, foi só a fome que travou. É exatamente isso, né? Comida. Então, para vocês, nessa ideia, então, essa construção linguística, essa construção sempre direcionada a um determinado objetivo, eu quero deixar claro para vocês que não tem de objetivo, eu estou passando bem longe, deixa bem claro. Mas é porque, quando eu falo para vocês em campo linguístico e campo normativo, toda e qualquer reflexão sobre essa abordagem jurídica, essa abordagem de conversa, abordagem de linguagem, perpassa para nós por alguns dados fundamentais. Um deles é que hoje nós estamos vivendo um período muito duro do pensamento que corresponde ao que nós chamamos de período de pós-verdade. O que é o período de pós-verdade? A pós-verdade ela é concebida como uma verdade contextual. O que eu quero dizer? Enquanto, historicamente, na filosofia do pensamento, nós tínhamos que a verdade ela poderia ser o que nós chamamos de uma revelação, como ou seja, algo de revelação mesmo. Ela poderia ser para abordagem latina, de que ela seja como algo enquanto testemunho, que é o que nós normalmente conhecemos por verdade do processo. E ainda uma terceira, que é da estruturação do pensamento filosófico judaico-cristão, que diz respeito a uma ideia de verdade enquanto promessa, a promessa do que virá depois. Por isso que fala-se muito na crença cristã, na crença católica, de que Jesus é a verdade, a palavra é a vida. Então, quando se fala nesse campo, toda vez que a gente pensar em verdade ou direito, ter também
essa são sobre o que é e o que não é propriamente o ramo ou a discussão jurídica plausível para o caso. Bom, dito isso para vocês, a gente surge no tema, então, da pandemia. Por que isso? Porque todo o reflexo sobre o que se espera do coronavírus, como ele pode verticalizar a conversa para nós no âmbito penal, hoje, ela está vinculada a justamente essa perspectiva de como eu vou construir um discurso verdadeiro ou não sobre uma informação que vai ter, no final das contas, um tratamento sobre liberdades. Tá dando certo? Aí. Parece que agora voltou a imagem também. Tá me ouvindo? O som tá beleza, é que a imagem tava meio travada, mas o som tá rolando. Tá bom. Então, vamos lá. Nisso que eu dizia para vocês, então, pode observar como, e isso começa uma reflexão bastante simplista, né? Hoje, por exemplo, eu tive aqui na minha casa um dia da semana para eu ir até o mercado, né? Dado o grupo da minha mulher, minha filha, obviamente, sou eu, o conjunto de menor problemas para poder ficar exposto, né? Então, com isso, eu que acabo indo fazer essa trâmite. E quando eu digo isso do campo da verdade, o pessoal comentou, apareceu para mim que está travando. Beleza? Eu não sei se é o meu. Talvez no servidor de você. Deixa eu ver aqui. O meu está no cabo, não está na Wi-Fi. Então, a não ser que a Vivo cortou a minha internet, né? Mas não parece que eu estou com o modem do lado meu aqui, conectado no computador. Tá. Deixa eu então, ver. Então continue. A imagem não está vindo, mas o som está vindo. Tá. Então vamos indo assim para a gente não perder a linha de raciocínio. Tá, beleza. Então, nessa perspectiva, quando a gente trabalha então com essa margem de verdades e pós-verdades, a gente poderia verificar esses exemplos no cotidiano. Não sei se vocês estão indo ou não no mercado, fazer essas compras e tudo mais, mas é um entrevista que, por exemplo, um negócio que aconteceu semana passada aconteceu hoje que eu fiquei emputecido, né, cara? Uma família inteira passeando no mercado como se nada tivesse acontecendo. Sujeito comendo sorvete, outro se alimentando, abrindo. Como se isso tudo fosse algo, sabe, de que não é verdade. Esse vírus não existe. E seria exatamente essa ideia. Vamos tentar a imagem trajando mais o áudio. Se o áudio está bom, então vamos tocando. Então, com isso, a gente consegue então ter essa reflexão de que estamos num momento em que a construção do que se deveria ter numa intervenção jurídica, ela também influencia diretamente naquilo que nós vamos ter enquanto relações pessoais e como essas relações pessoais vão estar construindo o que eu disse de primeiro ponto, que seria a pergunta: por que um direito penal de pandemia? E por que essa pergunta é a nossa abertura da nossa conversa? Por uma razão muito simples. E daí disso já passo para o ponto 2 simultaneamente, né? Será que seria realmente necessário um direito penal sobre o campo epidêmico? A gente tem lá no artigo 267 e seguintes do Código Penal, se vocês observarem ali, os crimes contra a saúde pública. Na criminalidade contra a saúde pública, criou-se essa ideia de que um bem jurídico coletivo chamado incolumidade pública estaria para nós aqui sendo tutelado por normas penais. O que acontece é que essa ideia de nós termos uma tutela que se diga de incolumidade pública produz para nós uma falsa realidade de que estaríamos diante de uma conotação de proteção de um valor que seria verdadeiro, mas não o é. Por que isso? Toda vez que se fala em tutela penal, toda vez que obrigatoriamente se fala em tutela penal, nós precisamos ter em mente que você, ao buscar a justificação de um controle social de matriz penal, esse controle social com natureza penal, ele precisa produzir melhores resultados do que aqueles que existiriam
sem a existência do mecanismo de controle. Como assim? Veja, eu justifico a existência do tipo penal de homicídio porque eu preciso de uma proteção maior penal quando não tenho essa proteção penal sobre a vida. Veja, o homicídio nos ajuda muito nesse campo de reflexão. Porque se nós não tivéssemos o crime de homicídio, certamente, isso não passaria muito longe de nós aqui, pelo menos uma pessoa desse grupo que estamos conversando hoje, aceitaria tranquilamente a perspectiva de matar alguém. Né? Claro que na forma de brincadeira sobre isso, assim, se deixar ser crime o ato de matar alguém, aí todo mundo já pensaria em alguém para matar, é óbvio. Mas assim, tirando essa baboseira, quando a gente pode jogar essa lógica que eu estou dizendo para vocês, que eu preciso então ter sempre esse controle justificado a partir de um resultado de melhor tratamento. Logo, isso, por exemplo, não se aplica a alguns crimes. Né? Veja, no delito de estupro, se deixar ser crime, a chance de um do nosso grupo que ele conversa praticar é remota. É remota porque é um crime que ele não possui essa mesma aceitação social como a morte, talvez, em alguns casos, possua essa aceitação. É uma Por questão isso que nós vamos falar moral, sobre... né, Décio? Absolutamente. Mas quando a gente vai puxar, então, essa justificativa própria sobre o que se espera com o campo penal de intervenção sobre o assunto, é importante nós termos claro em mente que essa justificativa de proteção do que é chamado saúde pública ou incolumidade pública, na verdade, é meramente um recurso de retórica, um recurso linguístico. Isso é fácil de perceber. Nós temos um problema no Brasil que são poucos os autores que corretamente refletem sobre a temática da teoria do bem jurídico no nível verticalizado, no nível profundo. A grande maioria dos autores se preocupa e olha, vamos identificar o que é bem jurídico e não é. Né? Eu digo isso porque num determinado evento que eu fui palestrar certa ocasião em São Paulo, um professor estava comigo na mesa e eu tinha feito uma reflexão, como estou fazendo com vocês agora, sobre um tema X, que envolvia uma perspectiva de bem jurídico. E ele iniciou a falar dele me dando uma sapatada. Né? O cara iniciou e falou assim, porque é perda de tempo, porque a gente consegue escolher qualquer bem jurídico para justificar qualquer crime. Aí eu não aguentei, né? Eu peguei o microfone e falei assim, é assim que mataram milhares de pessoas, milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, no regime da ditadura, né? Aí o cara ficou um pouco bravinho por eu ter falado isso, mas que não qualquer tipo. Por conta disso, uma doutrina mais... Um pouquinho essa última parte aí. Depois que o cara ficou bravo com você, travou assim. Voltou agora? Voltou? Voltou, isso. Tá. Voltou. Então, assim, o que eu quero dizer é que, então, nós precisamos realmente identificar nesses casos qual é esse bem jurídico que a norma traz para a cidade. Se não conseguimos de uma lógica, questão de, poucos segundos, é porque o negócio não deveria estar no campo penal. Essa é a verdade. E aqui surge, então, a temática do 267 e 268. Não sei se algum de vocês já se debruçou sobre o estudo desses crimes, mas o 267 e o 268, eles surgiram para nós por conta de uma reflexão sobre a pandemia da gripe espanhola, do início do século passado. Foi justamente pelo fato do que se teve sobre as vedações das quarentenas imputadas no início do século passado, que acabou na transição do Código da República de 1890 para, então, o Código, já num regime republicano, propriamente, construído em 40, ter um tipo penal adequado. E nessa construção, então, desse tipo penal adequado, entendeu-se construir duas modalidades. O 267, que é você causar ou distribuir a epidemia,
e o 268, que é deixar de cumprir as normativas. Eu peguei esses dois pontualmente, porque como a ideia da fala era falar sobre a recomendação 62, eu, para chegar na recomendação, tenho que contar qual que é o corpo que tem antes. Eu não tenho como falar, a recomendação existe por conta disso, disso e disso, e daí para ela seria fácil. Assim, a recomendação ela fala para a gente não ter transmissão. Ela somente para não ter transmissão. Mas a base para isso, jurídico-penalmente falando, estão vinculada, que nós poderíamos ter esses dois tipos de penais. Vincularam-se a um bem jurídico de questionabilidade dogmática, que é o bem jurídico saúde pública. Ou, como alguns autores, incolumidade pública. Ao falar sobre isso, sobre saúde pública, incolumidade pública ou qualquer aí expressão simultânea, a gente consegue identificar como ele é um argumento extremamente retórico pela seguinte explicação. Se eu olho para alguns colegas aqui que estão no vídeo me acompanhando e eu perguntar assim, olha, como nós vamos identificar visualmente o patrimônio de uma vítima no furto, né? Sei lá, poderia pegar alguma coisa aqui da minha mesa, sei lá, vamos pegar essa caneca aqui só para, né? Porque aqui tá, então vamos supor que daria insignificância, vamos supor que fosse uma caneca que valesse R$1.000, né? Pô, o furto dela, você consegue materializar nisso. O valor bem jurídico patrimônio, você consegue materializar nessa caneca. Quando nós falamos do homicídio, nós conseguimos materializar a vida no nosso corpo. O cara está com vida, não está mais, né? Mas quando eu falo sobre saúde pública, onde está essa identificação desse campo jurídico saúde pública na materialidade? Então, o que nós temos hoje, em algumas reflexões bastante interessantes no campo da dogmática, tem um trabalho do Luiz Greco interessantíssimo, na RBC CRIM número 59, se eu não me engano, ou 58, uma das duas, em que ele vai trabalhar com uma discussão sobre a saúde pública na perspectiva da lei que mais problemas tem sobre o assunto, que é a lei de drogas. Numa tentativa de explicar o que é a saúde pública. E a conclusão que chega-se a partir dos patamares de teoria do bem jurídico, o Luiz Greco é um grande estudioso desse tema, é que a partir das premissas dos grandes autores europeus, o bem jurídico saúde pública é um falso bem jurídico. No Brasil, nós tendemos a aceitá-lo como um verdadeiro bem jurídico nos últimos anos, a partir de um pequeno trabalho do professor Renato de Melo Jorge Silveira. Esse pequeno trabalho do professor Renato, que é titular da USP, está num livro em homenagem ao Juarez Tavares, aos 70 anos do Juarez Tavares. E nesse texto curto do Renato, ele vai dizer o seguinte, que a saúde pública, assim como a segurança, a segurança no sentido de segurança viária do Código de Trânsito, a segurança como uma questão de segurança pública, entre outras formas de alguns valores, elas são tidas para nós como bens intermediários. O que seria um bem jurídico intermediário? Veja, por que eu aceito que o homicídio lá de trânsito culposo tenha uma pena mais alta que o homicídio culposo do Código Penal? Essa é a pergunta que o Renato levantou no texto dele, que o Renato levantou. Por que o homicídio culposo do CTB tem uma pena de 2 a 4 e o do Código Penal tem uma pena de 1 a 3? É porque ali afirma-se, né, se pegar os comentaristas do CTB, eles vão dizer, porque ali não é só a vida, é a segurança pública. Só que quando você fala dessa segurança, o mesmo acontece na saúde pública. Porque segurança, velho, é cada vida individual no coletivo. Então, é como se nós fôssemos fazer uma manta de retalhos de pessoas. Nós juntamos todas as pessoas e temos nesse conjunto o que seria chamado então de segurança pública e para nós aqui nos crimes do 268 e 267, a saúde pública. Seria mais ou menos assim, você não consegue explicar a saúde pública, não sei se vocês estão na exibição de galeria aqui do Zoom, mas, por exemplo, você olhando só para a janela minha enquanto falo, você não consegue identificar na minha pessoa a saúde pública. Para você identificar a saúde pública, você precisa olhar
aqui nessa tela, onde estão todos os nomes de vocês aqui, onde está a imagem de vocês, etc. É nesse coletivo que eu identifico, então, que vem a ser a chamada saúde pública. Só que nessa identificação do que é esta saúde pública, automaticamente eu também não consigo identificar ela a ponto de dizer o seguinte, e aqui tá o problema dogmático penal do tema. Se essa saúde pública corresponde à saúde de todos, qual é o nível de lesão, de atingimento, de agressão que este bem jurídico vai ter que ter para que ele possa ser considerado um crime? Porque, veja, é meio óbvio, se a gente fala da morte de João contra José, é óbvio que a gente vai ver que isso é um disparo que João pratica contra José. Mas João disparou e José deu lá uma de Neo do Matrix, né, a Sebachoia, e o projétil passou por cima, mas houve o disparo em direcionamento, houve esse risco de lesividade à vida do José. Coisa que quando nós falamos sobre o bem jurídico coletivo, saúde pública, não existe como eu nivelar este grau de ofensa a dizer assim, agora que eu mereço uma pena. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando falamos ali no 267, e acho fundamental vocês puderem dar uma olhada, o verbo núcleo do tipo ele fala em causar. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. O verbo é extremamente mal escolhido. O verbo é extremamente mal escolhido. Porque se eu falo em causar epidemia, significa que eu sou o cara que constrói a epidemia. Então, mas a ratio legis existente ali significa que causar epidemia pode ser o sujeito que transpassa a doença. Essa que é a explicação, por exemplo, que alguns clássicos, como o Edgar Magalhães Noronha, a gente poderia pegar a própria noção que está lá na Hungria, essa explicação histórica que eu estou falando para vocês está na Hungria. E pegar autores mais contemporâneos, como, por exemplo, o Luiz Alves Prado, o Rogério Greco. Esses autores vão falar que o cara que também, o próprio Nutt, né, que o cara que tem a doença e não se precavém e vai por aí transmitindo ela, ele estaria, então, incidindo no 267. E veja que aqui nós temos um baita de um problema de dogmática penal. Porque eu aplico para o sujeito uma pena mínima de 10 anos, uma pena mínima, de 10 anos, pena máxima de 15, ou seja, é um tipo penal e é uma análise dele importante, porque ele é um tipo comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Não exige uma condição especial do autor. Qualquer pessoa pode estar com ele. Porque o causar não precisa ser eu estar doente e eu disseminando. O causar pode ser eu, pesquisador do laboratório, pego o vírus e vou num shopping center e solto o vírus, sabe? Tipo, Corporação Umbrella lá no Resident Evil, né? Então, assim, pode ser nesse mecanismo também o causar a epidemia. Mas, enfim, ele é um tipo comum, como eu falei para vocês, de autoria comum. Ele é um tipo doloso, obviamente. Ele é um tipo de perigo abstrato, né? E aqui entra a conotação que muitos autores se equivocam, porque ele é também, simultaneamente, um tipo formal. É um tipo de difícil tentativa, mas que a tentativa é plenamente possível, mas difícil acontecer. Porque é o crime que só se descobre quando já causou a epidemia. Mas por que eu estou falando isso para vocês antes de chegar, então, na conotação da recomendação? Por uma razão simples. A recomendação existe pela mesma razão que existe o artigo 267. Ela existe para que nós tentemos impedir que nós, enquanto coletivo, tenhamos uma ofensividade à saúde pública que nada mais, nada menos é do que um falso bem jurídico, porque ela corresponde às saúdes individuais de cada um de nós. A saúde pública não é interessante para mim. A saúde pública é interessante para mim quando eu vejo que o João pode pegar a doença e passar para mim. É isso que eu estou dizendo. É disso que se trata a incriminação no 267 e 268. Só que então, observem, curiosamente, além desse 267, aí ele vai ter lá, claro que se der morte, a pena é aplicada em dobro, óbvio, né? Porque se o cara transmite a epidemia dolosamente e mata alguém, é pena duplicada, né? É uma morte qualificada, na verdade, que vai ter aí uma pena de 20 a 30. No parágrafo 2º, se for um caso de culpa, porque ele tem a modalidade culposa, é de 1 a 2 anos. Ou, se tiver morte, de 2 a 4.
E observe aqui o porquê. Por que aqui há uma morte maior, uma pena maior? Por uma razão simples, porque se está diante de uma disseminação para mais de uma pessoa. Isto, por exemplo, poder-se-ia configurar, e aqui está o dado curioso, o sujeito que, vamos pegar aí o exemplo, salvo engano, foi... Pô, me ajude, Rômulo, se você lembrar. Qual foi agora a cidade que noticiaram que estava... Foi, acho que o próprio... Foi o Distrito Federal, que verificaram que 17 agentes penitenciários estavam com corona. Porra, 17 agentes penitenciários, cara. Então imagina, se esse agente penitenciário, sabendo que está com a doença, e a colega ali passando o álcool gel perfeitamente, né? Se o próprio sujeito que está nessa possibilidade de saber que está com a doença, ele então vai ao espaço de trabalho dele, que é um espaço onde tem uma sobrecarga de pessoas indiscutível, ele está na modalidade culposa do parágrafo 2º do 267. Ah, professor, mas ele não quis matar ninguém. Mas foda-se, o tipo penal não fala que tem que ter o dolo de morte, ele fala que tem que ter o dolo de causar a epidemia. E no parágrafo 2º é uma modalidade culposa, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia, né? Quando a gente fala sobre isso, pode parecer besteira, mas como, por exemplo, eu comentei falando para vocês dos exemplos idiotas, né, do cara ir no mercado e ver, eu visualizar no mercado lá a família, todo mundo andando, né? Coloca para nós algumas situações muito curiosas, né? Semana passada eu fui no mercado, estava uma zona no mercado aqui em Curitiba, e, por exemplo, estava uma mãe com um recém, sei lá, imagina eu pelo tamanho do bebê que ele não devia ter mais de 6 meses. Cara, sabe, ele não cabia nem na cadeirinha do mercado, a cadeirinha é muito grande, ele estava com o bebê conforto encaixado na cadeirinha do mercado, ou seja, era um nenenzinho de poucos meses, cara. Porra, ela está lá no 132 do código, né, no expor alguém é perigo, ela está nisso, só que muito pior, porque ela, por ser mãe, é uma posição de garantidora, ou seja, se essa criança ficar doente, ela responderia culposamente pelo resultado, claro que daí teria discussão do perdão judicial, porque é mãe, etc., mas, enfim, vocês entendem onde eu quero chegar? É que por conta desses tipos penais que nós temos aqui, nós estamos diante de uma ampliação do direito penal que ela sempre foi questionável, né? Eu vou dar um exemplo. O professor aqui de Curitiba, um grande amigo meu, responsável por eu ser penalista, que é o professor Paulo César Busato, no livro volume 3, ele vai ser muito claro quando ele comenta esse crime. Ele diz assim, olha, esse tipo penal aqui é um tipo penal que não deveria existir. É uma antecipação penal totalmente desnecessária. No 267 e 268, ele fala isso no livro dele. Só que então daí a gente passa do campo de causar epidemia para o que fala esse 268 como uma infração de medida sanitária. E daí veja, porra, que o verbo núcleo é infringir. Determinação do poder público, destinada a impedir introdução, propagação de doença contagiosa. E daqui nós teríamos também, é um crime comum, que qualquer pessoa pratica, ele é um crime de perigo também, obviamente, perigo abstrato. Ele é um crime formal também, e ele é um crime doloso, né? Aí no 268, diferente do 267, ele não tem alocação de modalidade culposa, ele é plenamente doloso. Mas por que isso aqui acaba tendo um reflexo de importância para nós? Porque é aqui, no 268, que eu, você, cada um de nós, acaba incidindo no tipo. Veja que, numa situação atual, como eu disse para vocês que direito não passa de linguagem, é para justamente a análise desse 268 onde eu queria chegar. Porque se eu falo para vocês assim, que nesse 268 o tipo é doloso, por favor, desvinculem-se da ideia de que dolo é vontade. Por que isso? Porque eu olhando para um de vocês aqui, você olhando para mim, você não consegue imaginar o que eu estou desejando nesse momento. Sabe, eu posso estar desejando comer alguma coisa, eu posso estar desejando tomar alguma coisa, eu posso estar desejando, sabe, dormir, eu posso estar desejando que alguém morra, eu posso estar desejando ganhar na Mega Sena, e ainda assim vocês não têm como ter este acesso ao que está aqui dentro. Porque o campo do subjetivo, ele é intangível. Eu jamais consigo chegar e olhar aqui para qualquer um de vocês e descobrir o que você quer. Esse que é o grande acerto do finalismo é também sua grande falha. Vou pegar o exemplo do crime mais fácil de entender isso.
Então, uma nota aqui, uma observação de rodapé, seria assim, né? Um Ctrl-Alt-F no computador. Que seria a seguinte, vamos imaginar que você lá na investigação, você como delegado de polícia, tem que apresentar o relatório no final do inquérito. E, pô, você tocou toda a investigação, bonitinho, seguiu lá o artigo 6º do Código de Processo, seguiu o artigo 2º da Lei 12.030, tudo bonito, pô, fez uma baita na investigação. Aqueles delegados ponta firme, né? Como tem muitos por aí de altíssima qualidade, né? Fez uma baita na investigação. E na investigação você verificou que o fato é o seguinte: João tortura José, José morre. Você entrevistou. E o João confessou. Ele falou assim, não, eu torturei o José mesmo. E morreu. Pô, o cara chega pra você com a maior cara de pau ainda e conta. Torturei lá o cara mesmo, porque eu não gostava dele e matei. Tá bom. Beleza. O que o cara vai ter que indicar no relatório do IP? Vai ter que indicar um tipo penal. Que baseado nessa subsunção do tipo com o fato, o MP vai fazer a denúncia, né? Aliás, salvo raríssimas exceções, o MP muda o tipo penal da denúncia do que consta no relatório, né? Eu já cheguei a discutir isso aqui uma vez, um caso do escritório, e eu fui professor de prática penal da UEPG durante muitos anos, e eu falava para os moleques na prática, e os caras diziam que era mentira. Eu levei alguns casos do escritório que eu fiz provocação de propósito, né? Onde a sentença fazia exatamente a mesma descrição de palavras que estavam lá no relatório do delegado de polícia. Eu falava, pô, quem decidiu o caso foi o delegado, velho. Então, sabe, então vamos antecipar o contraditório lá por IP, que daí acabou o problema, né? Mas, assim, nesse ponto, você vai ter que decidir, cara, entre dois fatos. Vejam, repito. João tortura José, José morre. Opção A. Isso é uma tortura qualificada pelo resultado morte. Ou opção B. É um homicídio qualificado mediante tortura. E a resposta não é nem um pouco fácil, cara. Porque a resposta que os doutrinadores vão dar quando falam isso e a jurisprudência vai dar é o que o agente queria. Mas se o cara contratar um advogado com 2 neurônios, o cara vai pegar o código, vai olhar para o réu e falar assim, maluco, no homicídio mediante tortura a pena mínima é 12, tá? A mínima, mas pode ser que o juiz não vá muito com a tua cara e te dê uma pena mínima de 15. Lá no homicídio, na tortura com resultado qualificado morte, a pena mínima é 6. Mas ela aumenta 1/3 por causa da morte e vai ter 8. E aí, o que você prefere? Pô, não, eu torturei mesmo, eu torturei pra caralho, sabe? Então assim, ou seja, quando eu digo isso pra vocês, é porque quando nós vamos ter essa conotação de identificar esse elemento subjetivo dessa forma tão dificultosa, quanto falando pra vocês, há um belíssimo trabalho, para mim, foi o penalista que mais influenciou os meus estudos na minha vida, que foi o Winfried Hassimer, né, falecido já há alguns anos. E o Hassimer tem um trabalho dele, se quiser depois eu passo para vocês, ele tá no espanhol, mas bem fácil de ler. É de 91, salvo engano, a publicação em espanhol dele, que é Como Fazer Prova do Dolo. E ele tem uma frase nesse texto que é maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte: dolo é prova do dolo. Quando eu falo sobre modalidade dolosa de tipo penal, eu não vou discutir vontade. Ele vai dizer, essa discussão de vontade, compromisso para o resultado, elemento puramente normativo, como o Vives Antônio trabalha, mens rea, como os caras do direito anglo-saxão fazem, como o George Fletcher, por exemplo, tem um baita manual sensacional chamado Gramática Penal. Tudo isso, cara, vai dizer para nós o professor Hassimer, né? Vai dizer, tudo isso, na verdade, está no campo probatório. O que interessa para nós é analisar as provas do dolo. Eu poderia dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Imaginem comigo a seguinte situação, né? Vamos supor aí que vocês estavam na aula presencial, né? Aí do IDCC, sexta-feira à noite e tal, né? Uns querendo ir para o boteco, né? Outros querendo ir para casa, né? Acho que é Flanagan's é o nome, né? Tem um Flanagan's aqui. E assim, né? O cara, no caminho, pensando na morte da bezerra, pensando, pô, será que a gata vai para Gandaia hoje também?
Sabe, pô, eu vou para casa, vou dormir. Pô, sabe, o cara pensando em coisas alheias ao fato que ele estava fazendo, que era dirigir. E surge, então, no momento, aquele momento Homer Simpson, sabe? Todo mundo tem, em alguma hora do dia, um momento Homer Simpson. Não sei se fica claro para vocês o que é esse chamado momento Homer Simpson. É o momento de diarreia mental, né? O momento Homer Simpson, né? É aquele momento que você não consegue raciocinar muito, que você não se liga pelo que está pensando, né? E nesse momento Homer Simpson, porque, repito, o cara estava preocupado se a gata também ia lá no boteco tomar um chopp de abóbora, né? Bom pra cacete, que tem lá no Flanagan, né? Que eu sei. E aí o cara chega lá e nisso ele nessa ótica, então, dá esse branco e pum, sente que o carro bateu em alguma coisa. Quando então o cara sente que bateu em alguma coisa, ele desce correndo do carro para ver, porque o carro travou. Então, quando o cara olha, velho, assim, que ele vê quem tá ali na frente dele, cara, porra, é o Bolsonaro, velho, que ele atropelou. Cara, o grito vem lá do fundo da alma. Yes! Pronto. Vocês todos estavam vendo a cena que eu narrei. Quando vem a cena que eu narrei, chama lá, o juiz, eu não sei quem que é o juiz da vara de júri de Londrina, mas enfim, ou juíza, sei lá. Agora lá no doutor Roldão. Roldão. Chega lá pro doutor Roldão, o doutor Roldão vai falar assim: senhor Rômulo, o senhor estava no dia 17 de abril, por volta das 9 horas da noite, na rua tal, bababá. O senhor viu o senhor Décio atropelar o presidente, sair do carro e comemorar. O que o senhor tem que falar sobre isso? Ah, eu tenho que falar mesmo. Ele veio numa velocidade, mirou no cara, desceu do carro e comemorou. Entende o que eu quero dizer? Observe. Nessa ótica, se está diante de um fato que eu vou ser imputado por um homicídio doloso que vocês sabem, eu narrei, que ele era culposo. Por quê? Porque eu pensando na morte da Bezerra, pensando, sabe, se o Atlético ia jogar amanhã, sabe, pensando no que tinha que comprar para levar para casa, então, porra, pensando em milhares de coisas, atropelei um cara por um momento Homer Simpson. Modalidade tipicamente culposa, tipicamente culposa, tipicamente culposa. Só que eu pergunto, né, vamos lá conversar com o juiz do júri, pergunta se ele vai acreditar em um réu que vai dizer que comemorou a morte da vítima e que ele matou por um momento de bobeira mental. Pergunta se ele vai desclassificar esse doloso para culposo. Nunca. Por uma razão simples. O dolo, meu nego, é a prova do dolo. Isso não sei o que fala. Quem fala isso é o professor Winfried Hassemann, nesse texto maravilhoso de 91. Por isso que eu não digo para vocês, esse crime do 268, quando ele fala em infringir determinação do poder público, velho, o cara pode até falar assim, mas eu não sabia que eu estaria infringindo. Meu nego já era. Vou dar um exemplo. Esse artigo do 268 para nós aqui, ele é justamente um tipo penal. Ele tem dois problemas técnicos nele. O primeiro que ele é um crime de lei penal em branco, né? Vocês sabem, lei penal em branco é aquela que tem uma técnica de reenvio, mas vamos refletir uma coisa só. Lei penal em branco não é aquela lei penal para lei penal, como, por exemplo, corrupção para o 327, ou da penal para extra penal, exemplo, bigamia para o casamento no Código Civil. Não é isso. Lei penal em branco, cara, desde o Mesger, desde tipo, mais de 100 anos atrás, velho. Sabe? Lei penal em branco, o conceito é um só. É quando você tem um elemento normativo do tipo, aqui no caso 268 é o determinação, que ele precisa de uma atualização constante e de conhecimento técnico-científico, que não tem como estar descrito isso na lei penal. Então eu preciso de um ato administrativo, que dentro do ato administrativo ele tem os requisitos do ato administrativo, pode ser uma portaria, pode ser uma resolução, pode ser um alvará, pode ser o caralho a quatro. Só que tem que ter os 5 requisitos de um ato administrativo. Né? Vocês formados em direito sabem muito bem que um ato administrativo precisa ter, primeiro de tudo, ele tem que ter uma forma, né? Ele tem que ter um formato legal previsto em lei, ele tem que ter a finalidade atendida, que é o interesse público, ele tem que ser expedido por um sujeito com competência, ele tem que ter um objeto legal e possível, e ele tem que ter uma fundamentação ou motivação. Se não tiver um desses 5, velho, o ato é nulo. A teoria no Brasil consolidou o entendimento do J. Cretella Júnior, que fala que se não tiver 4, desde que não fira só a finalidade, ele pode ser arrumado ainda ou convalidado. Agora, se ferir a finalidade, fudeu, ele não tem o que fazer. Mas quando a gente fala sobre isso, voltando para cá, veja que o verbo núcleo é infringir. Infringir uma determinação do poder público. Então, primeiro, é um crime de perigo, desculpa, é um tipo penal em branco,
Eu preciso ver qual é essa determinação. E vocês estão vendo que nós estamos com uma zona, nesse exato momento, de determinações. É presidente falando que não dá nada, é governador falando uma coisa e prefeito falando outra. Não sei se para vocês está acontecendo isso, mas aqui em Curitiba, por exemplo, está assim. O que o Greca fala tem um sentido, o Ratinho Júnior fala outra coisa, vem o presidente e senta em cima do bolo, né? Então, assim, são 3 comandos diferentes. E hoje cedo, teve um flagrante aqui que deu maior confusão, que foi noticiado. Não fui procurado, eu vi no jornal, não é caso meu, só vi no jornal, então dá para comentar que estava no jornal. Eu moro aqui no Rebouças, perto do santuário da Arena da Baixada, né? E perto aqui do santuário tem um mercado na 24 de maio, que é um mercadorama, agora o Walmart, né? E eles botaram uma placa enorme ali. Aliás, eu fui num outro mercado hoje, também tem uma placa enorme. Só entra com máscara, cara. Óbvio. Só entra com máscara, óbvio. Ali foi um decreto municipal de quarta-feira, só entra com máscara. Tá bom. E um cara não quis pôr máscara, falou que ia entrar sem máscara. Por quê? Porque, certo, deixava ele feio. Enfim, o cara não quis entrar de máscara, cara. E o segurança do mercado falou, então não entra. Então não entra. Aí o cara pegou um capacete dele, era um motociclista, e quebrou, cara, a porta do mercado com o capacete. Aí chamaram a polícia, algemaram o cara e tal. E daí, no final das contas, eles fizeram um acordo pro cara pagar a porta e ir embora. Veja que, na verdade, que o cara cometeu o crime de dano, ninguém discute, mas ao tentar entrar sem, ele estava tentando realizar o 268, cara. Que é o infringir essa normativa. É o infringir essa normativa. E aí tem o problema desse tipo penal. Esse tipo, só o 268 já daria, eu não sei se eles têm que fazer artigo ou monografia, Romulo, ou escolhe. Pode ser um dos dois, para entregar a semana que vem. Não, eu digo para conclusão da pós, né? Tem que fazer o artigo ao final, a monografia. Então tá. É o final. É o final. Pode pedir para fazer um. Pode pedir para fazer um aqui. A gente tem uma força coativa aqui que funciona bem. Porque assim, mas daria um belíssimo tema esse para ser enfrentado nesse trabalho de curso de vocês, não propriamente pelo 268, mas, por exemplo, o 311 do Código de Trânsito, pelo artigo 2º, pelo artigo 1º, parágrafo único da 8137, da Lei de Crimes Tributários e tal, que trabalha com os chamados crimes de infração de dever. O que são crimes de infração de dever? A expressão em alemão para ele é Plicht Delict, então dever infringido, dever delitivo, né? São tipos penais em que o crime, na verdade, ele não tem uma preservação de um bem jurídico. Não existe isso. Nesses crimes, o que existe é a preservação de uma determinação de uma autoridade. Neste caso de 268, de uma autoridade do poder público vinculada à área de saúde. Só que nós temos um problema, cara. Qual determinação? E daí é que cai para nós entra a emblemática situação da recomendação 62. Porque vejam, se nós temos vejam como eu disse para vocês a importância do negócio do elástico de cabelo. Veja, a ciência, não jogo linguístico, a ciência diz isolamento. A ciência, não jogo linguístico, fala uso de máscaras. A ciência, não o jogo linguístico, fala álcool gel, como a colega estava ali, né, passando. Se isso nós temos como ciência comprovado cientificamente, em laboratório, cara, com pessoas especializadas sobre o assunto, para evitar um vírus que tem uma taxa de mortandade muito alta, se isso está comprovado e vem uma norma municipal, estadual ou propriamente uma recomendação, o problema aqui é linguístico, porque determinação e recomendação não são a mesma coisa. Recomendação não é vinculativa. Só que ao falar em recomendação, você tem paralelamente os chamados estados de quarentena determinados, por exemplo, aqui no Paraná pelo governo estadual, em ensino, que está a prévia até o dia 2 de maio, né? Mas eu não sei, pelo menos assim, na faculdade que eu leciono aqui em Curitiba, já veio hoje para nós um e-mail que tudo indica que vai até mais um mês ainda, sabe?
Por uma razão óbvia, né, cara? Não dá pra gente ficar 70, 80 pessoas numa sala, sacou? E ainda mais em período de inverno, né? Que sempre tem o desgraçado que não quer abrir a janela, né? Ai, tá frio, pô. Traz a porra da blusa, né, cara? O cara não quer abrir a janela. Então, assim, e por todas essas circunstâncias, isso caracteriza para nós o que seria o infringir a determinação. Então, quando você tem um governador determinando, por exemplo, que você não pode comer no espaço público por decreto, porque ele tem competência para tanto. Aliás, perda de tempo o STF ter que discutido isso essa semana, porque significa que os caras não sabem ler a Constituição, né? Veja, chegou ao ponto os caras não saberem ler a Constituição que tiveram que levar para o STF para entender que é de competência do governo e do município determinar esse tipo de coisa. É óbvio, tá lá, competência concorrente no 22 e seguintes, e os caras ainda discutindo isso. Mas, enfim. Nesse ponto, então, quem descumpre essas normativas automaticamente cai dentro do 268. E aí, né, para eu ir para a parte de encerramento da minha fala, nós tivemos a recomendação que nada mais, nada menos fez do que trazer para nós a materialização de alguns preceitos que vocês podem chamar isso de dignidade da pessoa humana, podem chamar isso de princípio da humanidade, né? Eu estou lançando agora um livro de fundamentos do direito penal econômico, no qual eu trabalho no capítulo 3 com os aspectos principiológicos e trabalho um pouco a noção do princípio da humanidade, né? Que me parece que ela é o preceito basilar de todo o direito penal, que seja a dignidade, não o direito penal, mas o direito, né? A dignidade humana, né? Isso na verdade não é do direito, né? Que na verdade é kantiano, né? Isso aqui é desde o século XVII, assim. Mas enfim. E quando a gente vai ter esse tipo de reflexão que eu estou falando para vocês, automaticamente a gente faz a seguinte, sabe, análise. Na recomendação, ela traz na parte inicial primeiras recomendações pertinentes às recomendações que são aceitas por nós como conselhos ou recomendações de Mandela ou regras de Mandela. Depois traz as recomendações de Bangkok. São portarias da ONU sobre matéria penal e preservação de direitos do apenado. Por que isso aqui é fundamental? Por uma razão básica. Quando você é preso, o que você perde do Estado é a liberdade sobre o trânsito do teu corpo. Então, somente isso. O Estado não pode, quando te prende, te submeter a uma doença. O Estado não pode, quando te prende, te submeter à violência. O Estado não pode, ele só pode te submeter à perda de liberdade. Ir contra isso, cara, ir contra isso para manter essa matriz kantiana é tão somente converter um sujeito em objeto. Quando eu digo que o Estado pode isso, aquilo, aquele outro, eu estou dizendo que o Estado detém direitos. Estado, velho, não detém direitos. O Estado detém deveres. O Estado tem deveres perante nós. Tanto que, e aqui, respeitosamente aos professores que entenderem diferente de mim, claro, a gente é aberto ao debate, mas desde o Tratado do Galdino Siqueira, de 1913, desde o Tratado do Galdino Siqueira, nós temos teoria no Brasil que refuta o termo jus puniendi. Não existe um direito de punir, existe um dever de punir, que perpassa pelo campo do devido processo legal. Fez um devido processo legal, reconheceu-se que o cara é autor de crime, prende. Pena proporcional, pena justa. E pena justa e proporcional significa condições justas e adequadas de saúde. Eu gosto muito do niilismo do Nietzsche, e o Nietzsche, numa obra chamada Sabedoria para Depois da Manhã, fala que a única finalidade que existe para o Estado é a preservação da pessoa humana. Se o Estado não servir para preservar a pessoa humana, não serve para nada. E está certo. Porque é nessa matriz que a recomendação vem. Quando a recomendação fala, por exemplo, de facilitação de cautelares pessoais, de tirar do espaço do público para cautelares pessoais em prisão domiciliar, ela nada mais faz do que cumprir um preceito humanístico. Quando ela fala em favorecer mães com filhos até 12 anos, ela cumpre a regra de Bangkok. Quando ela fala de favorecer para parar com as prisões de devedores de pensão alimentícia, ela está nada mais nada menos cumprindo a convenção da Corte, o Tratado de São José da Costa Rica. E assim vai. Então a recomendação, e isso que é curioso, ela não traz nada de novo. Isso que é o desgraçado da recomendação. Ela não traz nada de novo. Ela simplesmente fala assim, galera, ó,
Hello, nós temos aqui normativas de âmbito internacional sobre direitos humanos e que você tem que cumprir, ponto. É isso que ela faz. Agora, claro, nas partes finais, depois as variáveis dela, que foram os regramentos dos tribunais, sim, pô, eu vou restringir, eu não vou deixar lá um desembargador com 70, 68 anos de idade para o cara fazer julgamento em pauta física. Óbvio que você não vai fazer isso com o velho, cara, é óbvio. Eu não vou botar lá uma advogada, um advogado para ter que ir lá sustentar fisicamente nesse processo absurdo que nós estamos. Mas isso é óbvio, né? Porque o vírus é tão desgraçado que, embora a gente fale em dois metros, a comprovação científica está falando em 5, cara. Então, assim, eu não consigo ficar 5 metros longe de alguém e conversar com a pessoa. Tipo, preciso daquele... Lembra aquele telefone? Não sei se vocês faziam quando eram criança, aquele telefone com copinho de iogurte, né? E um barbante, pô. Precisa de um negócio desse para falar com o cara, né? Então, assim, quando a gente fala especificamente sobre a recomendação, sim, exato, não é só parte, aqui comentário do colega Pedro, não só parte dela, boa parte dela, Pedro, para não dizer toda ela, pode vir a ser utilizada fora da pandemia também, claro, com toda razão. E para fechar para vocês, eu queria comentar sobre 2 casos das últimas semanas. Um foi um colega de Cascavel, um advogado muito combativo de Cascavel. O cara simplesmente ele fez um pleito com toda a razão e toda a fundamentação teórica adequada, que era o seguinte. O parlatório virtual que foi criado aqui no estado do Paraná, ele só serve para penitenciárias, delegacias e presídios estaduais. Ele não abrange a penitenciária federal de Catandulas. Porra, cara, só que esse colega, por exemplo, ele só trabalha com detentos que estão presos em Catandulas. Só pega também cara tranquilo, pelo visto, né, para defender. Então, assim, só aquela galera bem light, né? Então, nessa ótica, cara, quando o cara tem esse problema, ele levanta para mim, porra, doutor Décio, o que eu faço? Eu pedi uma lógica. Ele falou assim, o que você acha? Eu falei, porra, o que eu vou fazer, cara? Eu preciso falar com o meu cliente, tem um pedido para ser feito na progressão. O diretor me negou acesso. Falei, mandado de segurança. Beleza, mandado de segurança. Para quê? Desculpa, pulei uma parte. O diretor se recusava a dar resposta para ele. Eu falei, cara, mandado de segurança para o diretor dar a resposta. O diretor deu a resposta. A resposta foi, não vou deixar você falar. Por quê? Porque eu não tenho que ficar botando o servidor lá dentro do presídio. Tá bom, beleza. Fase 2. O que eu faço? Falei, agora você faz um mandado de segurança para você ter acesso a isso, para cumprir o estatuto da OAB, cara. Artigo 7º, porra. Né? Aí entrou. Liminar do juiz foi, não. Ele não pode ser obrigado a expor a saúde. Aí, nesse mesmo tempo, outros colegas falam assim, então vamos fazer o seguinte, vamos meter um HC coletivo, que foi o que nós fizemos semana passada, pela Anacrindem, no caso. Fizemos um HC coletivo, pleiteando uma coisa muito simples. Mas assim, o HC poderia ser de 2 páginas. Mas foi um negócio hiper bem trabalhado e tudo mais. Mas poderia ser de 2. Que era assim, cumpra-se a recomendação, perdão, 62. Só isso. O pedido final era esse. Cumpra-se a recomendação 62. Esse era o pedido do HC. Resposta do desembargador relator. Olha, a recomendação ela é para casos que se tenham possível risco. Nós não temos os dados de quem são os presos com risco. E também não podemos criar uma decisão abstrata. Logo, não dou a liminar e, como não tem pleito de urgência, não pauto o HC. Então, até agora, o HC não está pautado, teve negação da liminar, ou seja, a verdade é essa. A recomendação, senhores, ela nada mais nada menos do que uma pós-verdade. Entendendo agora por que eu falei da pós-verdade? Ela é isso. A recomendação ela é uma pós-verdade. Ela é estruturada para que nós, eu digo população, vejamos que o Estado também se preocupa com os presos. Como o Estado é bonzinho. O Estado também se preocupa com os advogados. Como o Estado é bonzinho. Mas, no fundo, o que nós estamos diante é de um cenário de pós-verdade. Ou seja, é uma versão mentirosa, porque é uma recomendação, como eu disse para vocês, e recomendação não tem poder determinante, para um pessoal que está literalmente abandonado. O sistema penitenciário é literalmente a vala de condenação. Vários autores no Brasil estão utilizando a definição do Agamben, de Largue, né, baseado nos escritos do Primo Levi, sobre o que seria hoje o campo de concentração, seria direcionado a essas pessoas em que a exceção se aplica, né? E o estado de exceção de violência se aplica indiscutivelmente em quem está lá.
sem poder falar com um advogado, sem poder falar com familiares, e repito, notícia do Distrito Federal, 17 agentes penitenciários contaminados. Aí, velho, a gente fica naquela situação, né? O tribunal não aceita e choramos. É triste o cenário? Claro que é. Me parece, e a conclusão é essa, para a gente encerrar, né? Não sei se vocês viram a decisão de Cascavel agora o MP está bem sangue nos olhos lá, né? Para dizer, o MP lá está bem ativo. Eles fizeram tentaram até denunciar aquela menina lá por contravenção, porque ela tossiu nos trincos da porta, né? Vocês viram isso, né? Coisa idiota. Mas o pior mesmo foi que eles fizeram uma ação civil pública para travar algumas coisas e o juiz do caso falou que não tem comprovação científica de que o isolamento tranca o vírus. Meu Deus, isso é pós-verdade. Então, por isso que eu falei para vocês, infelizmente, essa construção linguística que o direito ela tem até para os ramos científicos. Eu acho que seria isso, doutor Romulo. Acho que seria essa a reflexão. Até falei mais do que eu queria. Professor Décio, primeiro gostaria de agradecer pela sua explanação, até pensando nessa questão de pós-verdade ou esse interesse do Estado. Se o Estado tivesse interessado mesmo, ele teria soltado uma resolução, né? Que o próprio regimento interno fala que a resolução seria vinculante, a recomendação não. Até conversei com o Pedro isso, e hoje, na hora do almoço, e acabou surgindo essa dúvida. E aí a recomendação ela não vai ter a força vinculante, mas a resolução sim. Então, o Estado, ele aparenta, como você disse, estar preocupado, quando na verdade não. E até na própria resolução, a preocupação não é efetivamente com a pessoa, porque ele elimina casos aí de crimes violentos ou com grave ameaça, independentemente se tiver um risco, né? Se estiver em grupo de risco. Então, efetivamente, a resolução traz uma ideia de que isso pode se resolver, passa para a população também uma sensação, ao meu ver, de temeridade, de que todo mundo vai sair, né? A ideia é que todo mundo vai para a rua, todo mundo vai sair, mas acaba sendo uma versão mentirosa mesmo a partir dessa perspectiva. E a gente tem que ficar comprovando se tem risco, se o cara está no grupo de risco, se naquela penitenciária tem ou não risco de contaminação. Eu, até para abrir um caso que eu ouvi de alguns colegas também, no seguinte sentido, a recomendação ela fala que as unidades que não tiverem posto médico dentro, né? Mesmo que não houver grupo de risco, a ideia era soltar, ou antecipar, ou relaxar, ou revogar a prisão e tudo mais. E as cadeias públicas nenhuma tem, pelo menos aqui no Paraná, nenhuma tem um posto médico. Não. Então, como que a recomendação não vai ter força nesse sentido, né? Então, basicamente, nós temos muitos e muitos problemas aí dentro dessa perspectiva da recomendação. Uma outra coisa, não sei se o pessoal tem alguma pergunta, a Débora me mandou uma pergunta aqui, por exemplo, o uso de algema durante as audiências, se ela é uma regra ou uma exceção, né? Ao meu ver, até pela súmula, isso já é uma regra, né? A não utilização de algema. Tá, Débora? Não sei se você quer explanar alguma coisa mais, mas acredito que a resolução vem e... A resolução... Estamos falando tanto de resolução, estou pensando em resolução. A súmula vinculante já fala sobre isso, então a regra é a não utilização, tá, Débora, de algema. Mas alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Se quiserem, pode mandar aqui no chat, a gente vai tentando responder. Não? Tranquilo? A ideia é que... vamos lá. Porque a resolução dispõe sobre isso. E eu pensei, mas já não é assim? Exatamente, Débora, é exatamente isso. A recomendação ela vem dizer mais do mesmo, né? Esse que é o grande problema. Até a gente conversou na nossa live que a gente fez semana passada, que as prisões elas são inconstitucionais, ilegais, depende do fundamento que você se arvorar, você consegue dar uma resposta para isso. E essa recomendação vem mesmo dizer mais do mesmo. Já tem tratados internacionais ao monte que falam sobre isso, a Constituição fala isso, a Lei de Execução Penal fala sobre isso, e vem para aquele canto da sereia, fala, não, vai lá, faz o seu pedido agora que seu cliente vai sair. E o judiciário fala assim, não, filhão, não é bem assim
que a banda toca, não. Vai com calma, não vamos soltar todo mundo, não. Aqui, o Pedro falando aqui também, a DPF é melhor que a recomendação no aspecto de saúde pública. Perfeito, Pedro. Essa é a ideia. A DPF, pode falar dessa. E o problema é que assim, né, mesmo a DPF tendo todo o efeito erga omnes dela e tudo mais, os caras não cumprem, a verdade é essa, né? Eles não fazem de ofício. Tem que ir lá e provocar, tem que ir lá peticionar e depois dar aquele choro no ouvido do juiz, né? Porra, meu cliente entra no critério da DPF, ó, então vamos fazer tocar. E é isso, cara, né? Exatamente. É o que eu sempre falo para os meus alunos. O nosso espaço de fala é o processo. E a DPF é um fundamento basilar para tratar do sistema carcerário, né? Não tem como escapar disso daí. Mas tem que provocar, senão eles não vão dar de ofício. Pessoal, pergunta da... Pode falar. Posso falar? É isso que eu ia falar. Eu vi esse comentário aqui da Jaqueline Alves. Muito legal essa pergunta. Por que ela não mencionou presos definitivos? Por qual razão a vida vale menos? A verdade é uma questão de simbolismo penal. A gente não pode esquecer que toda normativa penal ela detém em si um campo simbólico. Às vezes positivo, às vezes negativo. Aliás, a extensa maioria das vezes negativo. E aqui você imagina o William Bonner, cara, dando a notícia no Jornal Nacional, nesse período em que tá todo, assim, quem tá em casa tá mesmo meio surtado já, meio estressado e tal, né? E daí o cara me larga assim, ó, que agora os presos condenados vão sair por conta do corona. Velho, dia seguinte era novo golpe militar, cara, esqueça. Então, assim, não tem a razão aqui é que a gente tem que entender. Por isso que eu falei no começo, todo local de construção de discurso, ele tem um local de fala. A recomendação, perdão, ela vem com uma questão muito simples. É dizer assim, olha, a gente vai ter que justificar depois em âmbito internacional se nós fizermos alguma coisa, né? Eu vou ter que justificar internacionalmente que eu fiz alguma coisa. Porque se o Estado brasileiro continuar, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas, por exemplo, já há pleitos de outros estados para denunciar o nosso presidente na Corte Americana de Direitos Humanos e para denunciar junto a alguns órgãos específicos da ONU. Né? Na Comissão de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, já há uma denúncia contra ele por conta da situação do coronavírus. Isso é muito negativo para nós em vários aspectos: investimento, reconhecimento de estabilidade da democracia, reconhecimento de validade do ordenamento jurídico interno, etc. Então, por conta disso, aliás, teve uma ONG do Rio de Janeiro que, quando ele ameaçou demitir o ministro a primeira vez, os caras impetraram um pedido de impeachment já. Então, assim, tudo isso, cara, a gente tem essas circunstâncias que geram. Então, essa recomendação, ela vem, na verdade, assim, como diz, olha, é porque justamente a gente fez algo, olha, a gente fez algo, né? Então, é para meio que, olha, não soltamos todo mundo, mas soltamos aqueles que a gente sabe que ainda teria alguma chance, né? Então, meio que assim... Agora, claro, como o outro comentário da colega ali, né? Os comentários que rolam nas redes sociais é que se for preso, vou ser solto. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fiz decidi ano passado já ter uma escolha de saúde mental, né, cara? Eu deletei o tal do Facebook, cara. Por uma razão dessa, porque embora eu ache muito fundamental, acho impossível que a gente consiga hoje viver sem as redes sociais, isso é uma verdade, a gente não consegue mais viver sem as redes sociais, por vários aspectos. Primeiro, porque é um mecanismo de comunicação muito rápido, né? A gente consegue transformar isso para algo útil também, né? Só que, cara, chegou num nível tão estressante de construção, porque o cruzamento dos algoritmos são complicados, né? Então, quando cruza, ele cruza por palavras. Então, qualquer comentário, e daí você se empolga, faz comentário, briga, né? Briga com parente, briga com amigo, briga com inimigo também. Então, assim, por conta disso, eu escolhi, cara, e vou dizer pra vocês, cara, porra, o tal do Instagram é muito massa, muito legal, né? Mas o tal do Facebook, eu falei, deixar só a página do escritório lá, então, meio só. A gente tem que cuidar da nossa sanidade para poder cuidar da nossa vida, né? Porque senão não tem cabimento, tá cada dia pior mesmo, o negócio tá complicado. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão aí? Não. Pessoal meio acanhado, essa questão, assistir aula sentado na cama, em casa e tudo mais, é complicado. Vamos lá, o Pedro. Comendo miojo, né? Exatamente. Outra dúvida, alguns artigos da recomendação tratam de uma realidade de contexto local, mas nesse aspecto a própria OMS declarou pandemia. Exatamente.
Até uma dúvida que o Pedro me falou, Odécio, hoje à tarde, a respeito da citação dos indígenas, né? Que já tem Sim. uma outra resolução que fala sobre os indígenas também, uma preservação cultural, ambiental deles e tudo mais. O problema, não sei se chegaram a ver, mas a demissão do ministro da Saúde foi por conta da questão dos indígenas. Aliás, não só dele, né? A do secretário-geral da FUNAI também, né? Foi por conta da resolução específica do povo indígena. Porque, afinal de contas, é o seguinte, né? Embora nós tenhamos políticas públicas de vacinação, por exemplo, nós não temos vacina, né? Por Covid para os caras, não tem para nós, para ninguém, né? Então, por conta disso, me parece que seria o caso. Mas eu acho que dá para até refletir um pouco mais sobre esse ponto que o Pedro levantou aqui, que eu acho importantíssimo isso. Quando a recomendação fala no contexto local, o que ela está fazendo é tirar o dela da reta. Daí ela fala assim, não, olha, e tem uma coisa que é um pouco meio assim, né? Eu já escutei cliente no escritório falar que ficava bravo com a gente, quando eu falava assim, não, cada caso é um caso. Ela falava assim, não, mas é que para você não se aplica, para o outro se aplica, então cada caso é um caso. É porque, na verdade, isso que quando você coloca essa contextualização localizada, o que ele está dizendo é assim, olha, vai ter situações piores e vai ter situações menos piores. E como eu disse para vocês mais cedo, né? Nós tivemos aí os 17 casos do Distrito Federal e até aqui, por enquanto, nenhum. O que não quer dizer que não tenha o contágio, só quer dizer que a gente não tem. É a cifra oculta, né? Que a criminologia sempre fala, né? Sim. Acho que agora é aplicada à pandemia, né? E dentro até dos contaminados, meu Deus do céu, a própria recomendação é: você só vai fazer o teste se você estiver morrendo. Então tem muita gente sem sintoma ou com sintoma leve que não tem teste para fazer efetivamente, para não colapsar ainda mais o sistema, que muito provavelmente em alguns dias isso já vai acontecer. Sim. Então, basicamente, eu acho que esses são os maiores problemas. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, nós já estamos chegando aí a 1h30 de aula, um pouco mais do que a gente já havia previsto. Estou tirando o Décio do seu sextor lá em Curitiba. Pelo jeito deve estar frio aí perto da Arena da Baixada, não? Tá gostoso, eu gosto muito do inverno, então você sabe que já uns anos atrás eu até tive oportunidades de ir para o norte do país trabalhar, cara, eu acabei abdicando. Até eu passei no passado para professor de uma federal numa região norte do país, muito quente, cara, um dos motivos que me fez não tomar a posse do cargo foi essa. Como que vai tomar um mate lá no norte, né? Pô, não tem como, né? E eu gosto muito de chimarrão, né, cara? Então não... Aí não tem jeito. Bom, mas pessoal, Odécio, eu queria mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade de abdicar aí de uma sexta-feira à noite com a sua família e sua filhinha, e para poder falar com a gente sobre essa recomendação, esse tema muito importante, né? E trouxe uma abordagem, eu acredito que completamente diferente do que o pessoal tinha pensado, que seria essa específica de linguística mesmo, dentro do direito. Queria que você também aí falasse sobre os seus livros que você está publicando, ou que já tem publicado, se o pessoal também quiser comprar, onde entrar em contato, fazer o merchan aí das suas obras. Vamos aproveitar então, agora é o momento que começa o barulhinho de dinheiro pingar, né? Isso, exatamente. Mas, pessoal, eu, na verdade, tenho de livro meu individual de autoria, são 2 já publicados. Eu fui organizador do primeiro livro sobre compliance e direito penal, em 2015. É um livro que acabou sendo esgotado, a edição de imediato, se encontram hoje no estante virtual. O outro é o meu livro do meu segundo mestrado, deixa eu pegar aqui, que é esse aqui. Então, que é para quem gostar do assunto de crimes ambientais, tem essa obra. E agora estou lançando os meus livros, particularmente fora esse de compliance, que é pela Atlas, as outras todas saem pela De Plácido. Então, estou lançando agora pela editora De Plácido. Ainda não está na comercialização, porque a editora, de uma forma muito correta, ela suspendeu a gráfica junto com o local lá onde existe a De Plácido em Belo Horizonte, é um prédio só, né? Então, eles têm a parte que é a gráfica e a parte onde é a parte de editoração das obras e tal. Como a editoração, paginação, diagramação consegue ser feita à distância, eles anteciparam, mas rodar o livro mesmo, a previsão é que se inicie a comercialização dele na primeira semana de junho. E 2 livros, um que eu trabalho com o tema do meu doutorado, que é corrupção no setor privado. Então, eu acabei fazendo uma análise de mais de 30 legislações estrangeiras para explicar do porquê que a gente poderia ter um tipo penal de corrupção no setor privado.
E o outro é um manual de crimes econômicos, que é um manual que eu estava escrevendo aí, não direto, né, mas intercalando, levou mais ou menos 6 anos para ficar pronto. Uma obra aí com mais de 500 páginas, aí, com uma análise de uma centena de julgados. Então aí, para quem puder depois ajudar o autor, aí a gente divulga o link. Mas peço aí a gente, já que a gente está falando de rede social, né, me sigam lá no Insta, @prof.dsfrancodavi. Ou professor, sabe que eu não sei de qual é o meu endereço, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que prof.dsfrancodavi. Segue lá que a gente vai divulgando. Perfeito. E como também quem quiser conhecer... Deixa eu te agradecer, só muito obrigado pelo espaço. E para aqueles aí que forem, que exercem a advocacia, e até para aqueles que não exercem a advocacia, quiserem conhecer a nossa associação, da qual neste momento eu estou presidindo, e o Rômulo é o nosso presidente de eventos, a Anacrim, a gente é uma associação que, diferente das outras, ela é aberta a quem quer participar. Eu quero fazer parte da comissão de direitos humanos. Beleza, ó, se associar e mandar o e-mail que já está no grupo e já começa a participar desse trabalho braçal todo. Então, para quem tiver interesse, fique à vontade. Tá? Contata aí o Rômulo, manda mensagem para mim no Insta lá que a gente está à disposição. Tá bom? Perfeito. É um grupo aí, a gente tem um grupo que discute todo tipo de tema na área criminal, atualidades, tudo que está acontecendo aí no Brasil todo, a gente consegue sabendo sobre isso. Décio, muito obrigado mais uma vez. Depois eu só vou pedir para vocês, até para eu passar para os alunos os livros que você indica aí. Se tiver uma listinha, só para eu passar para eles, se eles quiserem estudar, até pensando já nesse artigo ao final. Mas legal. Gostaria de mais uma vez agradecer. Pedir até os alunos, se vocês quiserem printar a tela aí, postar, marcar o professor Décio, me marca. Vai lá, marca aí. Interagir mais também nas redes sociais, até para a gente se conhecer. Beleza, gente? Obrigadão pela participação de todos. Décio, mais uma vez, obrigado aí por tudo. Qualquer coisa que você precisar aqui do norte do Paraná, eu e essa galera aí estaremos abertos. Valeu, um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.